Graças a Deus a todos. Amados, nós tivemos hoje um trabalho de evangelismo, até o Volgo, nosso preletor, ele nos trouxe, e introduziu já um pouco. E a gente vê, quando a gente faz esse trabalho, a gente vê uma impotência muito grande da nossa parte. É verdade. A gente vê que as almas que se encontram andando pela cidade, muitas pessoas, procurando nos seus afazeres diários, no seu dia a dia, mas você, quando chega com a palavra de Deus, você vê muitas dessas pessoas totalmente distraídas, sem aquela preocupação da vida posterior, da vida que vem logo após essa maravilhosa graça daqueles que recebem a Cristo como um suficiente Salvador. Outros não estão nem um pouquinho preocupados com o que vai acontecer. Até chega um momento que acontece. Diz, retarda, diz que vai pensar depois. Você vê as pessoas muito distraídas, muito acondicionadas ao sistema. O que está acontecendo agora, o que está acontecendo hoje. Amanhã, como muitos dizem, a Deus pertence. E realmente, a Deus pertence. Mas quando a obra já é apresentada a cada um de nós, a palavra de Deus vem e nos convence, nos apresenta a Cristo como o nosso único suficiente Salvador. E é a oportunidade que nós temos de nos arrepender e reconhecer realmente que Cristo é o nosso Salvador. E Ele é quem nos vai dar a esperança de quem cada um de nós precisa. Deus concedeu seu Filho lá na cruz para restabelecer aquilo que foi quebrado lá no Éden. Mas se a gente pensar, por que Deus precisa de nós? Deus não precisa. Nós precisamos dele. Muitas pessoas ficam achando que Deus precisa de nós. Não. Muito pelo contrário. Se Deus não precisa, se o Senhor não quisesse ter dor de cabeça, era só nos tirar desse projeto. Por nossa causa é que foi introduzido o pecado. E nós continuamos dando dor de cabeça a Ele. Tanto que o Senhor Jesus trabalha até hoje, junto ao Pai, intervendo por nós. Graças. Essa graça é abundante. Ela se estende, ela não ficou lá na cruz. Ela se estende, ela continua. Ela não começou na cruz. Ela começou na eternidade. Então a gente vê que Deus, no seu projeto, Ele não falhou nada, não tem nada assim, alguma coisa que Ele precisasse mudar por nossa causa, para nos atender, para nos incluir. Não, Ele fez tudo perfeito. Por isso que podemos descansar, sabendo que, tendo o cuidado e o zelo dEle para conosco, sendo Ele nosso fiel, sendo para conosco fiel, imutável. A sua fidelidade é imutável. Por isso que podemos confiar, descansar, saber que Ele agiu poderosamente. Antes de tudo, lá no Éden, Ele já estava agindo. Quando Ele disse que descendente da mulher, isso mesmo, descendente da mulher, pisaria a cabeça. Quer dizer, tudo que aconteceu lá no Éden seria restabelecida através do Filho. E Ele cumpriu. Esse intervalo de tempo nos já diz tudo o que precisamos saber. Que Deus, Ele é imutável.
O Senhor só quer dar uma grande família para o seu filho. E nós faremos parte dessa grande família, mesmo sem merecer. Deus foi lá e nos levou para Ele mesmo. Olha que maravilha. Mas, amados, isso implica essa condição de vivermos debaixo da vontade de Deus, de vivermos debaixo da sua direção, implica que devemos resistir a todas as ciladas e armadilhas. Vimos aqui agora, trouxe essa palavra maravilhosa da tentação para com Paulo. Paulo, o Senhor permitiu para que ele não viesse assim soberbecer. Olha só como Deus cuida de nós. Antes mesmo de Paulo pecar, ele já estava agindo em Paulo. Quando Deus age em nós, quando o Espírito Santo vem e age em nós, para que não venhamos a entristecer, aborrecer o Espírito Santo, como é que nós nos comportamos? Nós aceitamos a sua disciplina? Nós aceitamos e recebemos a sua ação em nossas vidas? A mudança que muitas vezes ele fez com Paulo, na direção que Paulo tinha escolhido para ir. Não, eu vou para aquela cidade, vou pregar naquela cidade. Aí o Senhor pegou Paulo e fez o quê? Não é aqui não, é para ali. Eu quero você naquela direção. Assim fez com Jonas. Como é que nós recebemos isso? Queria que meus amados estivessem em suas Bíblias em Lucas 15, de 1 a 7. Lucas 15, de 1 a 7, a palavra de Deus nos diz: aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuraram os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O qual do arrependimento aqui a gente vê que o Senhor, essa palavra, essa citação, essa passagem, ela nos leva a considerar que Deus não abandona nenhuma de suas ovelhas, nenhum dos seus filhos. O Senhor permanece nos guardando, nos protegendo. Aí a gente analisa quem foi que se afastou. Foi o Senhor ou foi a ovelha? A gente vê que a ovelha se afastou do rebanho. Ela que buscou uma direção, um caminho diferente. A gente fala aqui, a gente entende, considerando esse exemplo do animal aqui de ovelha, a ovelha aqui é um animal que tem uma visão muito curta.
e ela não tem esse zelo, essa atenção, esse cuidado que está em volta dela. Ela está sempre distraída. Ela viu a grama ali verdinha perto dos olhos dela, ela está comendo. Ela viu, tem sede, está com sede. Vê a água, bebe e acabou, está satisfeita. Não tem o cuidado, não tem o zelo para as ciladas e a armadilha do inimigo. E é justamente isso que o inimigo faz. Ele vem, a palavra de Deus fala que o ladrão ele vem para roubar. João 10:10 ele fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Esse projeto do inimigo, essa aplicação que ele tem nisso, de fazer isso, ela não tem alternâncias, principalmente para o Filho de Deus. Ela não tem alternâncias. Ele faz isso intensamente, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Ele não tem feriado, não tem final de semana, da meia-noite às 6 ele vai descansar, da meia-noite às 6 da manhã ele vai descansar. Não, ele ataca o tempo todo. Ele está sempre maquinando o mal para cada um de nós. Nós infelizmente temos o descuidado de brincarmos, muitas vezes brincarmos com o inimigo. Achar que nós não somos atingíveis. Brincarmos e acharmos que ele não tem poder para agir sobre nós. Nós brincamos disso. E realmente, se nós estivermos compromissados com a palavra, de fazer segundo as orientações e a instrução que o Senhor nos deu, o inimigo ele não vai ter sucesso. Mas a partir do momento que nós brincamos, achamos que não vai acontecer nada, apesar da nossa negligência, apesar de toda a nossa omissão, do descaso que a gente faz com a palavra, nós não seremos atingidos. Isso é irresponsabilidade, é imaturidade cristã. Porque a palavra diz que ele é um ladrão. Ele vem para destruir, vem para roubar, matar e destruir. E isso não é brincadeira. Quando ele vem para destruir. As pessoas que já estão no mundo, que não são filhos, esse aí ele não está preocupado. Muito pelo contrário, faz o sistema, o projeto dele funcionar, rodar legal. Roda legal. E tudo isso vem contra nós. E nós simplesmente nos acomodamos. Mas todo mundo faz. Não, mas a gente não pode ser negligente nesse aspecto. Se contraria a palavra, contraria a palavra. Não devemos. Se a gente analisar um pouquinho, a gente vai ver que o inimigo, ele não é Deus. Isso vocês podem ter certeza, ele não é Deus. Ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Muitas coisas ele sabe porque já está definido nas Escrituras, já está fundamentado nas Escrituras. E ele conhece profundamente as Escrituras. Isso aí vocês podem ter certeza. Conhece profundamente. E ele usa, inclusive, muitas vezes as Escrituras para nos levar a pecar. Agora, se nós conhecemos realmente, profundamente, a palavra de Deus e fundamentamos a nossa vida nessa palavra, podem ter certeza, ele pode até atacar. Mas ele não vai poder fazer mal nenhum, como ele tentou Cristo. Né? Lá em Lucas 4, de 1 a 13, isso, Lucas 4, de 1 a 13, ele tentou Cristo. E olha que Cristo já estava 40 dias sem comer nada. Ele tentou. Ele tentou em tudo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tentou em tudo. E o Senhor, está escrito, está escrito, está escrito. Quando é que nós, com tanto tempo
tanto tempo de crentes, de conhecedores da salvação que nós já recebemos, quanto tempo vai demorar para a gente entender que não podemos brincar com o inimigo, não podemos ser imprudentes. O inimigo, ele não dorme, ele não descansa. Nós dormimos, nós descansamos no Senhor. E quando nós descansamos no Senhor, é do Senhor, não é das nossas próprias forças, como já foi falado aqui. Essa fraqueza que nós muitas vezes nos tornamos, essa fraqueza vai estar na dependência da condição do Senhor, não é na minha fraqueza, não é no meu descanso. Eu preciso ter o meu lazer, eu preciso ter o meu descanso. Sim, mas sempre no Senhor. Não sejamos imprudentes de, no nosso lazer, no nosso descanso, dar a oportunidade de o inimigo vir e nos acertar em cheio, nos derrubar. É isso que muitas vezes acontece. Ele é perspicaz. Ele nos engana. Ele é sagaz. Lá no Éden, dos animais, ele usou um animal, a cobra, e enganou Eva. E levou Adão ao pecado. Ensoberbeceu Adão e Adão desobedeceu. Aí a gente parece assim, poxa, mas o que Adão queria? Adão só queria ter o conhecimento de Deus. Nossa, Adão já era o homem mais inteligente do mundo. Ele deu nome a todos os animais e a todas as plantas. Tudo que existia, ele deu nome. Nós hoje podemos fazer isso? Não temos essa capacidade. Cada um na sua área. Um na mecânica, outro na botânica, outro nos climas, e cada um na sua especialidade. Ele não. Ele deu nome a todos. Então ele era um homem muito, muito inteligente. Afinal de contas, ele era, conforme o próprio Deus, ele fazíamos a nossa imagem e semelhança. Não era igual a Deus, era semelhante. Era muito inteligente. Mas ele não tinha a esperteza que Satanás tem. A sagacidade que Satanás tem. A sagacidade, ela é esperteza, astuto, astucioso, malandro, matreiro, manhoso, malicioso. Isso é a sagacidade. Um crente não pode ser sagaz. O filho de Deus não pode ser sagaz. Esse caminho de sagacidade leva-nos, muitas vezes, a cometermos pecado perante o Senhor. Isso nos leva, nos conduz. Isso é padrão do inimigo. Lembre-se, o inimigo nunca vem, outra coisa, o inimigo nunca vem de uma forma verdadeira, da forma verdadeira como ele é. Ele sempre tem uma aparência agradável a cada um de nós, a cada característica nossa, a modo de falar, o modo de se comportar. O inimigo, ele não vem com a sua forma monstruosa. Ele não chega dizendo que eu vou te matar, vou primeiro te roubar, depois eu vou te destruir e vou te matar. Ele não vem fazendo isso. Quando ele atacou Jó, o que ele fez? Ele foi direto em Jó? Na primeira vez ele arredou Jó. Em tudo. O que Jó tinha? Tudo que Jó tinha, ele foi lá e destruiu. Jó mesmo assim não pegou. Aí depois ele pediu e o Senhor permitiu. Ele ferisse a Jó. O inimigo, na primeira tentativa, ele foi direto? Não. E é exatamente assim que ele faz muitas vezes nas nossas vidas. Ele usa circunstâncias, ele usa posição, ele usa o
distraímos. Nós nos distraímos. O camaleão, ele tem a capacidade de se camuflar, de parecer com o ambiente, e assim ele atacar as suas presas. O polvo, outro animal marítimo, ele também faz a mesma coisa. Muitas vezes ele se confunde com o ambiente, com as rochas, o fundo do mar, e quando vê a presa, está andando assim, pertinho dele, no alcance dele. E quando vê, ela vira presa, o povo se alimenta. O inimigo, ele faz exatamente isso. Ele se aproxima, se aproxima, se aproxima, se achega. Quando vê, ele está dentro, muitas vezes, da nossa vida. Ocupa espaço, faz coisas, mexe, bagunça com a nossa vida, e a gente acha que muitas vezes é até o nosso cônjuge, ou os nossos filhos, ou amigos de trabalho, colegas de trabalho, tudo. Não! A culpa é nossa, porque nós fomos os irresponsáveis em não perceber que o inimigo já estava entrando nas nossas vidas. Mas por que ele conseguiu nos alcançar? Porque nós estávamos distraídos. Uma das armadilhas, ou algumas das armadilhas, que o inimigo usa, ele navega, primeira coisa, ele navega em qualquer condição. Ele não tem nenhuma situação que ele não navegue, que ele ande. Não tem. Não tem. Qualquer condição. Se nós estivermos desprotegidos, ele faz isso. Agora, se nós estivermos com a nossa mente guardada no Senhor, atentos, vigilantes, como bons soldados, como bons filhos de Deus, aí ele não tem ação nenhuma. Porque nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor. Assim como permitiu o espinho em Paulo, na carne, ele pode até nos permitir. Para quê? Para que nós não venhamos a pecar contra o próprio Senhor. Que seja isso que o Senhor faça em nós, para que não pecamos contra Ele. Que não fiquemos aborrecidos com a ação de Deus em nossas vidas. Deus está agindo em nós? Amém. Louvado seja o Senhor, que Ele está cuidando de mim. Eu sou aquela ovelha que por muito pouco eu me afasto. Que o Senhor cuide, deixe o espinho na carne, para que eu não venha pecar contra Ele, para que eu não venha dar um falso testemunho, um mau testemunho. Nosso conhecimento nos assuntos da fé é deficiente. Eu poderia fazer uma pergunta, mas infelizmente isso é uma afirmativa. Aqui é uma pergunta. Mas eu falo também sobre mim, não estou dando direção a alguém aqui não. Isso somos nós, infelizmente. Por isso que precisamos congregar com frequência, para que possamos ser fortalecidos na palavra, na discussão entre os irmãos. Ele então nos tenta ao erro. Nossa consciência frágil, ele nos tenta ao perfeccionismo e a muita precisão. Nossa consciência é muito larga, com uma linha eclíptica, ele nos tenta a liberdade carnal. Somos pessoas de espírito ousado, ele nos tenta a presunção. Somos medrosos e temerosos, ele nos tenta o desespero. Temos uma disposição flexível, ele nos tenta a inconstância. Somos rígidos, ele trabalha para fazer de nós heréticos, cismáticos, rebeldes e obstinados.
Somos de temperamento austero, ele nos tenta a crueldade. Somos ternos e brandos, ele nos tenta a indulgência e apenas tolas. Somos quentes em questão de religião, ele nos tenta ao zelo e a superstição cega. Somos frios, ele nos tenta a moralidade e laudicência. Ele coloca na armadilha para de um modo ou de outro nos alcançar. Você se vê em algum aspecto nisso? Ore ao Senhor. Busque ao Senhor. Porque o inimigo, ele está sempre nos analisando. É que nem quando, por exemplo, um pescador. Quem pesca aqui sabe muito bem como é que é. Para cada tipo de peixe, ele tem uma isca apropriada. Ele separa, ele prepara e lança, esperando que morda, o peixe morda. Muitas vezes, nós nos posicionamos, nós nos comportamos como esses peixes, que ao lançar a isca, nós vamos lá e mordemos. Nós não percebemos que o inimigo já está ali, agindo em nossas vidas. Amados, ele pode considerar qualquer situação. Tá? Ele vem da forma mais temerosa que tememos, coloca-se diante de nós como objetos de tentação, que são mais agradáveis à nossa natureza, e assim pode logo nos aproximar da rede dele. Ele é assim, ele vai arredando, vai conduzindo. E se nós não estivermos atentos, facilmente cairemos. Por isso que, mais uma vez, quando nós nos tornamos fracos no Senhor, é da força dele que precisamos. A nossa força, muitas vezes, nos leva à arrogância. A nossa sabedoria, ou conhecimento, ou experiência, pode nos levar à arrogância. Achar que nunca seremos atingidos. Paulo, olha o próprio Paulo. O espinho foi lançado na carne, permitiu o espinho na carne, para que ele não viesse a pecar. Nós nos submetemos? Nosso conhecimento nos assuntos da fé é muito deficiente. Ele também considera a nossa posição entre os homens. Muitas vezes, a gente acha que estando dentro da igreja, tendo a comunhão entre os irmãos, nós somos fortes. Não pecamos, louvado seja o Senhor. Quando nós estamos ausentes dessa comunhão, dessa presença dos irmãos, muitas vezes nós nos tornamos presas fáceis. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado nas amizades que nós escolhemos, nas amizades que selecionamos, as pessoas que estão em nossa vida, essa comunhão, essa empatia com o mundo, em levarmos a palavra de Deus aos pecadores. Isso é uma missão nossa, mas nós não podemos ser enredados pela situação, pela condição. Por quê? Porque senão a gente vai acabar pecando contra o Senhor. Por isso que precisamos que a nossa fé ela seja fortalecida e o nosso amadurecimento na palavra também seja a cada dia. Ela não pode a gente não pode achar que aquilo que nós já sabemos, que conhecemos, é o suficiente. Não podemos ser presunçosos a isso. As cartas, elas falam diversas vezes,
continuemos avançando. Continuemos avançando. Isso é para nossa vida com Deus, é a nossa vida com a igreja, é com a nossa vida familiar, cônjuge, nosso relacionamento com os filhos. Amados, a palavra de Deus, ela tem instrução em todos os aspectos. Não tem menor, nem maior, nem menos importante, nem mais importante. Tanto que Deus, isso é evidente, porque se isso não fosse importante, o sacrifício do Senhor, ele seria limitado. É só para esse pessoal aqui, para esse grupo, e só para essa situação. Aquele pecadinho não tem relevância. Existe pecadinho para Deus? Não. Pecado. Então a gente tem que compreender que o sacrifício do Senhor é para todos os pecados. O arrependimento nosso é para todos os pecados. Não tem condição menor ou maior. O Senhor, quando ele se sacrificou, quando ele morreu lá na cruz, foi por todos os pecados, sem exceção. Sem exceção. Ele também considera a nossa posição. Que posição é essa? O nosso status. O inimigo considera isso para nos atacar. Porque se você, vamos lá, se você tem uma condição financeira boa, estável, ele vai atacar nessa situação? Não. Ele não vai atacar você te mostrando coisas materiais. Se você já está estabilizado, ele não vai te apresentar com isso. Ele vai te apresentar com outras coisas. Amados, ele considera qualquer um. Se ele não pode te atingir diretamente, ele considera o seu cônjuge, ele considera seus filhos, ele considera qualquer coisa. E olha, pode ter certeza, na hora que ele lançar as flechas dele contra nós, ele vai querer derrubar qualquer um para usar contra isso, para nos levar à fraqueza, para nos levar a pecar contra o Senhor, para nos fragilizar. E ele faz isso. Ele faz isso. Como ele fez com a vida de Paulo. Quantos que Paulo não conheceu que partiu? Amados, os discípulos de Jesus. Jesus ficou 3 anos e meio com eles, preparando, ensinando, cuidando, orientando. 3 anos e meio. Alguns deles, logo depois, já tinham sido sacrificados. Não demoraram muito tempo depois da morte de Jesus, já estavam sendo sacrificados. E o Senhor preparou todos eles para isso, para que pudessem suportar isso. E Ele, inclusive, deixou a palavra dele para que permanecêssemos fiéis até a morte, se assim fosse o caso. Até a morte. Por que negligenciarmos esse tão grande amor? Ele tem uma tentação específica para cada um dos filhos de Deus. Sabe exatamente como nos ferir. Em nossa posição, em nossa capacidade, em nossa educação, na sociedade, no nosso chamamento. Tudo isso pode ser a porta do qual ele pode e vai nos atacar. Ele vai usar qualquer um. Amados, falei muito do inimigo. E isso aqui não deve ser local para isso. Mas a gente tem a obrigação de trazer aos irmãos, a todo filho de Deus, as ciladas e as armadilhas. A gente, quando fez esse trabalho hoje de evangelismo, muitas pessoas que não têm
não tiveram, talvez até hoje, a oportunidade. Talvez alguns nunca tiveram ouvido sobre isso hoje e possivelmente foram alcançados. Que uma alma seja salva em Tietê, para a glória de Deus. Amém. Então a gente vê que o inimigo, ele manipula, ele faz muitas coisas para nos destruir, para nos afastar. Mas lembrando, no 7 ele diz aqui, olha, que maravilha, no 15, 7 ele diz assim: digo-vos assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esse é o foco. Cada um de nós éramos essa ovelha, estávamos abandonados, ou estávamos perdidos, abandonados não, perdidos. E o Senhor foi lá e nos atraiu, foi lá e nos buscou, foi lá e nos remiu, foi lá e nos justificou lá na cruz. E Ele ressuscitou. A nossa esperança, ela está baseada na obra da cruz e na ressurreição. Nós não precisamos achar que a salvação ela vem e vai, porque a própria palavra diz: uma vez salvo, salvo. A palavra nos instrui e nos fortalece, nos fortifica, dizendo que uma vez salvos, somos salvos. Então não precisamos temer que vamos perder a salvação. Mas uma das coisas que a gente não pode fazer é entristecer o Espírito Santo de Deus. Porque, como ele fala aqui, diz que haverá um maior júbilo no céu por essa ovelha, que fomos nós. Agora, em se tratando de nós sermos agora, se nos tornamos agora essa ovelha e fazemos parte desse grande rebanho, temos que ser zelosos, ser obediente ao grande e supremo pastor. Não podemos nos afastar, não podemos fazer o que nós fazíamos antes, mas muito pelo contrário, nós temos que estar sempre perto do bom e supremo pastor. Não adianta dizermos que somos filhos de Deus quando o nosso testemunho não parece isso. Como convencer o mundo que nós somos filhos de Deus, que nós cremos na obra da cruz e na ressurreição de Cristo, se nós não comportamos como filhos de Deus, nós não temos palavra de esperança, nós não temos palavra de vida. As nossas vidas não testemunham isso. Então, amados, a gente precisa compreender que o inimigo, ele pode muitas coisas, mas ele não pode tudo. Quem pode tudo é o Senhor Jesus. Ele pode tudo. E até nós que estávamos perdidos e não considerávamos dignos dessa grande e poderosa salvação, ele mesmo assim foi nos buscar. E é nisso que devemos nos agarrar, nessa fidelidade de Deus para conosco, nessa imutabilidade da obra da cruz em nossas vidas, devemos nos agarrar. Em nenhum momento abandonar isso. Precisamos. Não é o Senhor que precisa, mais uma vez, quem precisa somos nós. Nós precisamos. O bom testemunho, a boa vida do Filho de Deus está em permanecer na dependência e na condução dele. Enfrentaremos dificuldades, como o mundo diz, cada dia um leão, né, para matar.
Que se importa? Pode ser 3, pode ser 10. Quem está cuidando de nós é o próprio Senhor. Quem nos leva, quem nos capacita a enfrentar todas as tribulações é o próprio Senhor. Efésios 5, para fecharmos. Efésios 5, ele fala assim para a gente: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Essa é a palavra. Sejamos imitadores em qualquer circunstância. Afligidos, perseguidos, humilhados. Amados, o nosso Deus, Cristo Jesus, se sacrificou na cruz. Éramos indignos e nos tornamos agora justificados, regenerados. Ele preparou uma grande morada para cada um de nós. A nossa esperança não está em nós, está no próprio Cristo. Isso é que é maravilhoso. Ele fez a obra e nos abraçou, nos atraiu. Quem somos nós para recusar esse maravilhoso presente? Sejamos amorosos com a palavra de Deus, que sejamos submissos à vontade de Deus, que tenhamos em nosso coração entendimento, que o Senhor nos conceda entendimento para que a vontade dele seja sempre feita em nossas vidas e que nós nos submetemos. Sejamos temerosos e obedientes à palavra de Deus. Ele pode todas as coisas naquele que obedece. Deus não quer sacrifício.